A Camila já entrou aqui, mas vamos. O pessoal tá entrando ainda aqui na live. Mas, bom, essa aqui é mais uma live da Golds, Saúde Integrada. A gente já vem fazendo essas lives desde o ano passado. E para quem ainda não conhece a Golds, ela é uma solução de apoio proativo para os filhos de idosos na gestão de saúde e bem-estar dos seus pais. Através do aplicativo da Golds é possível guardar e compartilhar essas informações de saúde, fazendo dessa forma com que os filhos consigam acompanhar, mesmo à distância, como é que está se desenvolvendo a saúde dos seus pais. Então, em breve, o aplicativo vai estar aí nas lojas online para vocês baixarem e conseguir fazer uma gestão melhor da saúde dos idosos ou da própria saúde, quem sabe. Então eu vou chamar aqui a doutora Camila Magalhães para participar. Deixa eu ver se ela está entrando aqui já. Oi, Oi, Cá, tudo bem? tudo bem? Tudo Você me bom? Tá ouve me bem? ouvindo bem? Eu te escuto Super super bem, bem. Que bom. também. Legal. Boa noite, Bom, obrigada. Obrigada pelo nada, convite. eu que agradeço, cara. Na verdade, essa é a doutora Camila Magalhães, ela vai se apresentar agora, mas eu carinhosamente chamo ela de Cá, porque a gente já se conhece há um tempo. A gente é Ok. conterrâneo aí de faculdade, então é mais fácil do que ficar chamando de doutora Camila, tá bom, cara? Obrigada, Rô. Mas eu queria que você se apresentasse aí para os nossos convidados aí da live, antes da Tá gente bom. começar a conversar. Tá, então eu sou a Camila Magalhães, sou médica psiquiatra, trabalho na minha clínica privada, tenho uma empresa que chama Caliandra, Caliandra Saúde Mental, que cuida da saúde mental de empresas. E trabalho muito em pesquisa. Eu sou pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica lá da USP. Então, é isso. Legal, mas você aparece também em programa de rádio aí, ou não mais, cara? Sim, eu tenho uma coluna, eu tenho uma coluna de saúde mental na Rádio Jovem Pan, e Eu acho onde muito bacana, eu acho muito bacana. eu falo de informações sobre saúde mental, mas numa linguagem acessível à população geral, para as pessoas entenderem melhor dos transtornos mentais, o que é ansiedade, o que é depressão, o que é só tristeza, e aí vai. E comportamento também, né? Sobre afetos em geral, angústia, enfim, como lidar com as crianças, como falar com os idosos, cuidar de idosos, enfim. Passa pela saúde Legal. mental de uma maneira mais ampla. Não, eu admiro muito o seu trabalho, eu acho muito bacana o que você faz. A amplitude do seu trabalho é muito interessante, eu acho que você consegue ajudar muita gente. Parabéns. E é por isso que eu queria contar com você aqui hoje para a gente bater um papo sobre a saúde mental dos idosos. Mas eu queria que você começasse a falar um pouquinho do que é a saúde mental e como que a gente consegue considerar uma pessoa mentalmente saudável antes da gente entrar mesmo nos idosos, cara. Tá, ótima pergunta. Esse conceito de saúde mental vem mudando muito ao longo dos anos, né? Porque saúde mental no passado, pela Organização Mundial de Saúde, era ausência de doença relacionada ao comportamento. Hoje já não é mais isso. Saúde mental, pela OMS, é um equilíbrio entre o que a pessoa sente, o que ela pensa, o que ela faz, se ela contribui para a sociedade, se ela consegue vivenciar de uma maneira, se ela consegue vivenciar uma vida sem que ela tenha sintomas recorrentes que impactam em diversas áreas. Então, impacta no relacionamento, impacta no trabalho, impacta no objetivo que ela tem para si. Então, um conceito mais amplo, né, que une um bem-estar e biopsicossocial, que a gente Tá. fala. Então, saúde mental é isso, quando não é felicidade, não é sinônimo de uma vida equilibrada, no sentido assim, eu tô a maior parte do tempo me sentindo bem e feliz, que é um Sim. erro bastante frequente. Na verdade, isso não é saúde mental. Saúde mental é uma pessoa mentalmente saudável, alguém que tem um equilíbrio, dias melhores, dias piores, dias indiferentes,
né? Mas que consegue seguir em frente, rumando assim a vida, olhando para os seus desejos, para suas vontades, conseguindo se colocar, conseguindo dormir, né, adequadamente, não tem algo ou um sentimento que ocupa a vida dessa pessoa e faz com que ela passe a ver a vida de uma forma diferente, né? Tá. Então, diferente do que ela costumava. Então, a saúde mental é uma tentativa da gente equilibrar, né? As nossas funções, a nossa vida laboral, a nossa vida familiar, o nosso papel na sociedade ou para a gente Sim. mesmo. Então, é mais uma busca de um equilíbrio. Você tocou num ponto interessante, porque às vezes tem, acho que esse lado de que eu sou mentalmente saudável porque eu sou feliz. Mas, na verdade, mesmo a gente sendo feliz, a gente tem problemas, né? A gente tem obstáculos e talvez é isso mesmo, como a gente sabe lidar com esses problemas e tentar viver de uma forma mais harmônica dentro desse mundo que vai ter problema, que vai ter momentos bons, momentos ruins, e a gente tem que saber lidar bem com eles, né? A gente hoje em dia tem pregado muito assim essa crítica de que a gente vive hoje numa sociedade que está muito voltada para um discurso que busca uma felicidade plena, né? Que como é que você pode produzir mais, se sentir melhor com você, né? Isso é muito vendido para a gente hoje em dia, né? E Sim, tem que tomar cuidado, porque a psiquiatria ou a saúde mental, ela pede exatamente o contrário, que você entenda que os momentos muito felizes são contingentes, são momentos, né, que a gente vive, e no dia a dia, às vezes, você tem muita coisa para resolver, tem uma angústia, não tem um momento que está tudo 100% perfeito, né, equilibrado, tem pessoas que estão buscando isso, né, agora eu vou entrar numa fase mais tranquila. Né? A gente mora no agora, a gente não, né? E no agora você tenta buscar uma situação em que te deixe minimamente confortável, mas preparado para vivenciar o que é a adversidade, mas o que é também troca, o que é um momento que você está alinhado com o seu, que a gente fala, né? Com o seu ideal de eu, ou com o seu sim. ideal de relação. Então, é isso, é a gente tomar cuidado para não entrar nessa onda que ela é extremamente individualista, né? Como a gente está nesse momento de tudo ser muito rápido e a procura pelo relacionar-se, né? Em todas as faixas etárias isso está acontecendo, né? Mas Sim. ela é também baseada nesse prazer imediato e tal. Ah, eu não preciso sofrer com isso. Não, é o sofrimento, é a tristeza, é a chateação com alguma coisa que te produz mudança, né? Então Sim, tem que tomar perfeito. muito cuidado com essa confusão que se faz com a vida mentalmente saudável. Tá? E por que é tão difícil manter a saúde mental? Você acha que é tão difícil assim? Por que é tão difícil? É difícil, sim, não é tão fácil mesmo. Nos dias atuais está mais difícil. Porque assim, Especialmente que a gente. lógico que assim, eu imagino que a gente já tinha problema de saúde mental no passado, mas obviamente com o aumento de estudos, aumento de discussões sobre isso, a gente se vê falar muito mais nisso, né? Você vê em tanto internet, trabalhos publicados sobre isso, de repente todo mundo começou a falar mais sobre isso, estudar mais sobre isso. E parece que tem mais pessoas com uma saúde, assim, menos pessoas com uma boa saúde mental. Você tem Mas toda a isso é razão. verdade ou não Eu, é? eu provoquei você porque, assim, eu acho que o nosso papel como psiquiatra é pensar que se está dessa forma, a gente tem que entender, então, a complexidade que é saúde mental, ou seja, são muitos fatores que levam a gente a adoecer do ponto de vista da saúde mental. E justamente por serem muitos fatores, alguns eram para ser mais simples e a gente complica, e outros era para a gente tentar mudar como sociedade. Por que que eu falo isso? A saúde mental do brasileiro está piorando muito. Já a gente já ocupa o primeiro lugar no mundo entre os ansiosos e a gente ocupa o quinto lugar entre os 28 países estudados como um país deprimido.
Isso é complicado, claro, muito complicado, e vem piorando, e foi piorando na pandemia para o brasileiro. É algo multifatorial. Então, claro que tirando a pandemia, porque isso já é pré-pandemia, esse dado que eu estou falando, a gente vai buscar a atualização desse dado agora, mas já é um dado pré-pandemia. Uma saúde mental, ela depende de olhar para as questões que o país tem, né, para uma desigualdade social. São momentos de muita disparidade, né? Então as pessoas sofrem mais com o entorno, com o meio, com a violência, a vida num grande centro urbano, que é muito barulho, muito carro, muito trânsito, muito tempo no transporte, né? A dificuldade que a gente tem para acessar as pessoas, acessar os lugares, para você ter equidade de gênero, tudo isso vem sendo estudado nos modelos estatísticos, assim, epidemiológicos, né, para a saúde mental. Sim. Você tem também um país que é muito refém da hiperconectividade, né, das redes sociais, do aparecer, do se expor, do buscar estar alinhado com, né, com aquilo que é mostrado, com aquilo que onde a pessoa deseja chegar, almejar. Então, é um momento para nossa histórico para a gente em termos de incremento de casos depressivos, por exemplo, como foi publicado no jornal essa semana, porque a pandemia ela aumentou a angústia, né? E a sensação humana de que assim, eu vivia, eu estava nesse automatismo, eu trabalhava, o quanto eu trabalhar é o quanto eu vou render, e talvez esse seja um indicador de que eu sou melhor, de que eu sou feliz, mas aí vem a pandemia e te coloca diante do medo, da finitude, né? O que aconteceu com os idosos, inclusive, porque os idosos adoeceram muito de transtornos mentais na pandemia, porque eles eram uma população risco, né? O risco divulgado nos meios, nas notícias, excessivamente, colocava o idoso como um principal alvo, inclusive, né? E você, lidando com um país em que o idoso ele já tem menos ferramentas, né? Porque para você envelhecer com saúde mental, os estudos mostram que ele tem que cuidar durante a vida de ter uma reserva ali no futuro, dele ter uma vida social, uma rede social, né? Não as nossas atuais redes, mas ter uma rede de suporte. Idosos que conseguem fazer uma certa... E quando eu falo aspecto financeiro, não é enriquecer, né, para guardar muito dinheiro para velhice, mas é estar preparado, estruturado, devidamente organizado para o envelhecimento, né, do ponto de vista de saúde, de apoio, atividade física, que ainda, infelizmente, no nosso país, para o idoso, é algo que muitas vezes ele vai começar na terceira idade, porque o médico obrigou. Sim, mas se ele teve algum problema, se ele começar muito cedo, ele consegue ganhar 10 anos de atividades, 10 até, tem estudo mostrando 20 anos, né, de muita flexibilidade, agilidade, conforto físico. Então, tudo isso, para envelhecer bem, você tem que se preparar sempre, no corpo, a mente, os amigos, as trocas, para você não ir ficando no isolamento, porque uma questão é a solidão, e outra questão é a solitude, né? A solidão é você sentir, que os estudos mostraram nos idosos brasileiros, né? Eu não tenho ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho apreço por nada. Eu não fui alguém que me acostumei a aproveitar para ler, enfim, para ter interesses próprios. Foram pessoas que acabaram numa cultura anterior, ou trabalhando muito, ou não cuidando desses aspectos que eu tô falando. E na hora que chegaram, que viraram alvo, não tinham, assim, uma informação de que, assim, é bom não ficar tanto tempo olhando isso, né? Faz a sua parte, vai sim ter de ficar isolado, mas isso vai passar. Isso gerou uma angústia tremenda e uma exacerbação dessa percepção da imobilidade e de que ali a finitude podia acontecer a qualquer momento. Então, a gente, nos consultórios de saúde mental, transtornos mentais que não chegavam para a gente na terceira idade, que é, por exemplo, fobia,
ficar muito obsessivo com limpeza, tendo ataque certo, de pânico, né? Ficando demasiadamente deprimido e achando que a vida, pronto, já cumpri meu papel aqui, né? Ficava com esse discurso é, de ideação de morte. Então, isso aumentou muito nos consultórios. Né? tá, Aumentou muito. Não, não é a idade de início de pânico, por exemplo, na terceira idade, né? E que, por outro lado, muitos também se... A gente teve um lado interessante, que alguns que já tinham interesse pela vida e por trocar e por se mobilizar como um todo, ou gostos pessoais, viveram bem a solitude. Ou seja, eu sei ficar bem porque eu consigo ocupar a minha parte mental, o meu emocional com coisas que me interessam. E eu vou atrás disso perfeito. agora, vou aprender a mexer na internet, usar o banco online. E tiveram um movimento muito interessante. Eu vou ler mais, eu não tenho que cuidar tanto da minha família, que me mobilizava tanto. Então, já que eu tenho um tempo para mim, eu vou começar a usar esse meu espaço para me exercitar. Então, houve sim também um movimento de aprendizado para Sim, muitas pessoas. para melhor. Assim, é muito claro, né, Cá, que a saúde mental do idoso ela é diferente da saúde mental do adulto jovem. Assim, Uhum. tirando a questão da pandemia, que a gente vai falar um pouquinho mais também, você já até tocou nesse ponto, mas existe alguma coisa, alguma fonte de sofrimento que desencadeia essa piora da saúde mental do idoso? Ou assim, é um conjunto de fatores, é claro, mas tem algo que chama Sim, atenção? eu acho que tem uma questão na nossa cultura ainda que não valoriza o idoso, não preconiza, não é uma saúde pública, não é uma sociedade que vê o idoso com o valor que ele deveria ser visto, né? Tá, De ter passado pela vida, de ter muita experiência. Tem uma questão cultural que é muito discutida do ponto de vista antropológico, psiquiátrico, que é assim, na nossa cultura, o idoso muitas vezes ele é deixado de lado. Assim, o bonito, né? Como a gente tem um culto pelo outro lado muito grande, com a jovialidade, você vê como os procedimentos, né? A dermatologia, tudo isso aí sempre foi forte no Brasil, essa coisa estética, né? Da aparência, um país tropical que tem que é marcado por alguns encontros sociais com festas populares, que tem essa cultura, né, o culto à jovialidade, vamos dizer assim, né? tá, E aí a gente esquece um pouco de que toda fase, né, ela tem uma beleza tremenda do ponto de vista emocional, né, perfeito. e da relação entre as pessoas. Né? As pessoas mais velhas, elas não são um peso, elas são uma parte importante, assim, da estrutura de uma família, né? Tem uma riqueza muito grande ali nesse saber, nesse emocional. Então, o que a gente se depara muito, e eu acho que isso que você perguntou, se eu pudesse elencar um fator que pesa muito, é isso. A gente tinha que ter um movimento cuidadoso para valorizar o idoso, porque nós somos uma população que envelhece, que está envelhecendo e ficando cada vez mais com idades, né, que a gente percebe que anos atrás não era assim, com essa disposição, com essa capacidade, Sim, com essa e com muita capacidade mesmo, mas precisa haver uma política pública e um movimento cultural que olhe para isso com um prisma diferente, né? Que tem escuta para o idoso, porque todo outro movimento que eu te falei, que está ali entre os jovens, e não são só os idosos, os adolescentes sofrem muito com esse momento também que a gente vive, né? sim, Porque os adolescentes, eles também estão tentando, sim, eles são nativos digitais, que a gente não foi, né? Eles estão ali, o mundo deles o mundo real foi sendo colocado de lado. Então, imagina para um idoso que ele está numa sala jantando. Outro dia eu fui num restaurante, a família inteira, 3 crianças, 6 adultos e 2 idosos. Eu achei um barato, porque era um dia que o Palmeiras tinha ganho. Então, é uma família que foi comemorar o Palmeiras, sim. a vitória do Palmeiras. E aí, todo mundo, tirando esses 2 idosos, estavam no celular.
e eles dois, o casal ali super bonito, ali disposto, e trocando uma ideia, e todo mundo ali no celular. Não, eu queria tirar uma foto, eu não podia, porque seria indelicado, mas para eu retratar o que é o momento atual, né? É um momento de um choque cultural muito grande entre essa geração que ela envelhece no agora, né? Que tinha o diálogo, que está sentado à mesa, que preserva a família ali no encontro, com uma geração que está desconectada e que está voltada para si, para o que ela está vendo e tal, tal, tal. Então, na saúde mental isso aparece, muitos descrevem isso no consultório, falam assim, eu chamo, a família vem, mas ninguém conversa mais, é muito estranho, todo mundo fica no celular, né? E realmente, a gente precisa ver se esse movimento continua ou se tem essa retomada da troca, né? Dessa conversa, enfim, que também é algo bastante importante e tem muito estudo sobre isso hoje em dia, né? Sobre esse conflito que as gerações têm tido. Eu ia te perguntar sobre as tecnologias mais para frente, mas já que você tocou no assunto, uma dúvida que eu tinha é exatamente o papel dessas novas tecnologias na melhora e na piora da saúde mental. Piora mais ou melhora também? Olha, as tecnologias têm um ganho que a gente não pode negar, né? Que é a capacidade de muitas famílias também usarem desse veículo para conversar, para trocar, para se ver. Toda uma tecnologia que para a gente hoje é facilitadora em muitos aspectos. Então a gente não nega algo que veio para ficar e só vai cada vez tomar mais conta da nossa vida, né? A tecnologia. A grande questão é que para a saúde mental tem um ponto que ele deve ser visto com cautela. Que é assim, o Zoom ou o encontro virtual, ele vai substituindo o encontro real. Né? Um aplicativo de date, assim, de conhecer o outro, pode substituir a vida lá fora. Né? E assim vai. Várias tecnologias vão fazendo com que você corra o risco, né, de não viver muito essa troca. Nesse sentido, isso é muito importante. É muito importante a gente conseguir perceber que, claro, tudo pode ter benefícios e a tecnologia veio para ficar. A gente ter de entender que essa geração nasceu tecnológica, sim, né? E que para ela é tudo muito normalizado. Então, você no passado ouviu um disco, né? Então, hoje tem muitos jovens que veem um pedacinho das músicas. Então, esse é o lado bastante complicado da tecnologia. É quando você se coloca sem profundidade, em comunicações absolutamente breves, né? Em momentos que tudo é rápido, tudo é muito breve. Essa brevidade dá muita angústia nas pessoas. Elas estão ficando muito sem memória, jovens e adultos, muito sem memória. Porque como tudo é muito rápido, você fala, eu fiz isso, eu não fiz? Ou fazer multitask, né? Muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, nossa, peraí, será que eu fiz aquilo que eu falei, que eu vi o que eu tinha que fazer? Então, esse tempo que supostamente a tecnologia serviria para abrir para nós, para facilitar, vamos dizer assim, para você usar um tempo livre para outras coisas, quando virou, por exemplo, do trabalho presencial para o remoto, as pessoas disseram que, nossa, agora eu consigo fazer 5 reuniões, eu só conseguia fazer 2 no dia. Perfeito. Então, esse é outro risco, porque você vai ocupar aquele tempo com mais trabalho, com mais coisa, com mais compromisso. Então, Rô, não é uma resposta fácil, porque como você falou, depende de muitas coisas, mas eu diria que já que são modos de vida, né, tecnológicos que vieram para ficar e que, obviamente, trazem uma série de benefícios nos relacionamentos interpessoais, na forma com que a gente usa o nosso tempo, como a gente equilibra isso, né? O que é a nossa vida pessoal, aquele momento para você cuidar do corpo, aquele momento para fazer absolutamente nada. Tudo isso para planos, enfim, para a família, para o amigo, tudo isso que a gente tenta fazer na nossa vida requer um trabalho,
né? O trabalho de você se organizar para dividir melhor teu tempo e não achar que essa rapidez vai só te ajudar a render mais, porque isso faz com que o ser humano fique cada vez mais escravo dele mesmo, Sim. dessa velocidade. E interessante que falando um pouquinho da pandemia e mais propriamente dito do idoso, você comentou a questão de que eles eram o grande alvo nesse problema que foi o Covid, Uhum. mas a questão do isolamento, ela foi muito séria, né? E aparentemente até parecia, né, que talvez que também deu um boom desses aplicativos de reunião, como o Zoom que você comentou, parecia que isso ia ser superado, né? Não, mas eu vou ver meu pai ali pelo aplicativo, pelo WhatsApp, então não vai ser tão difícil esse isolamento. Mas foi um horror, né? Porque acho que é ali que a gente percebeu a falta que faz o convívio, o estar junto, a atenção mesmo do estar perto, não só uma atenção de, eu liguei, eu falei que está tudo bem aqui pelo telefone. Sim. Isso fez muita falta, né, para o idoso. A gente tem dois Brasis. A gente tem um Brasil em que a grande maioria dos idosos tem muitas cidades que os idosos moram com a família e não tinham condições de se organizar no lar. E aí tinham medos, porque meu neto sai, meu filho tem que sair para trabalhar. Perfeito. Então existe esse Brasil que expôs o idoso dentro do lar. E Tá. tem esse que você está dizendo que, sim, ficou absolutamente isolado. Tiveram pessoas que levaram 2 anos para ver os pais. Se falaram pelas tecnologias, mas não é igual você ter o encontro, o abraço, né? E muitos diziam isso, eu sinto falta do contato físico, de ver, de abraçar, né? Eu fiquei no começo bem longe do meu pai e da minha mãe, mas eu me preocupava porque meu pai é mais velho e tal. E aí eu dizia, nossa, a gente não pode ir lá, 4 irmãos, né? Ninguém pode ir lá. A gente ficava conversando, você foi lá, cobrando um do outro, não pode ir lá. E aí eu via da porta, a gente combinava, não, então eu vou te ver da porta, pelo menos a gente mata a saudade. E aí a primeira vez que a gente, no aniversário dele, reuniu para fazer um jantar, ele ficou numa mesinha e a gente ficou na outra. E eu chorava quando eu chegava em casa, Isso porque é eu falava, horrível. meu Deus. Porque aí vem um pensamento, nossa, e se acontecer alguma coisa que eu nem tô podendo abraçar, beijar, e isso é muito esse afeto, né, que é demonstrado do ponto de vista do olhar, né, do abraço, daquela conversa que você tem dentro da família, ela realmente fez muitos idosos sofrerem. E muitos filhos também, porque Sim. tiveram pessoas que começaram a falar: não aguento mais, eu preciso dar um jeito, mas eu trabalho, o meu trabalho me coloca numa situação difícil, e sem contar, a gente lidou no consultório com as inúmeras perdas, porque o consultório de psiquiatria, quando lida com o luto, né, que vem os enlutados, foi um momento muito difícil para a gente, para a minha equipe, assim, de saúde mental. A gente começava a reunião, a gente tem reuniões semanais. E aí, né? Como é que vocês estão e tal? Porque é isso. Eu falava, gente, é um dia, vamos viver o dia. A gente dá os portos para os pacientes e tal. Fulano tá com o pai, pacientes nossos, internados, alguns extremamente graves. E que eu falava, eu vou no hospital, eu vou ver, não aguento, né? Vamos ter Sim. que arrumar um jeito da gente cuidar e não sei o quê. Então a gente foi muito do ponto de vista da nossa saúde mental, né? E está saindo um paper agora, um artigo agora, falando como o psiquiatra ficou sobrecarregado, né, nessa questão emocional, porque a gente lidou com esse grupo de risco, as perdas, né, as perdas dos familiares e pacientes que eu conheci há muitos anos, que foi muito difícil para todo mundo. Então, foi difícil por vários aspectos e tem coisa que só no encontro você tenta minimizar, né? Você Sim. tenta e fez muita diferença, assim, para, enfim, para quem estava tentando se proteger, para a família como um todo, tem coisa que é insubstituível nesse sentido, né? Com certeza. Cá, você falou no começo da live de dois problemas mentais, que é a depressão e a ansiedade. Você Tá. tocou até nunca, eu não tinha pensado que a questão da angústia, mas assim, é fácil diferenciar esses problemas no idoso, Uhum. principalmente. Tá. Como é que é isso daí?
Para o psiquiatra é algo que a gente consegue detectar porque a nossa rotina nos coloca diante de pessoas que estão tristes, estão angustiadas, estão ansiosas, mas que aquela ansiedade, aquela tristeza, ela é proporcional, vamos dizer assim, àquilo que ela está passando, a uma fase pela qual ela está vivendo, por uma crise dentro do casamento, que a gente sabe que foi muito frequente nos últimos tempos, né? As estatísticas brasileiras mostram isso. Nunca as pessoas ficaram tão pouco tempo juntas, nunca as separações foram tão elevadas no nosso país, né? E isso tem muitos lugares do mundo também. Não do ponto de vista só negativo. Aí entraram também outros aspectos. Quantas pessoas simplesmente tinham a defesa de estar na vida e não ter que ter um convívio intenso com o outro e para ir levando, né, aquela relação. Mas, então, essa diferenciação, ela é o seguinte. A tristeza, por exemplo, é um sintoma nosso vital, importante, né? A Perfeito. falta. Na psicanálise a gente fala da falta e que falta. Hoje em dia, outro dia a gente teve uma reunião nossa em que a gente dizia a falta que a falta faz, né? Porque é importante nesse movimento todo, nesse trabalho todo que a gente tem, nessas preocupações todas, você ter aquele momento em que você para, né? Se depara com o que está fazendo você se angustiar. Então, a angústia, ela é um sintoma que o Lacan dizia, se tem um afeto que não mente, é a angústia. Porque ele bate e a partir desse momento você tenta transformar, né? Você para, vê, entende e conclui algo. Então, você precisa ficar diante da angústia para você produzir mudanças na sua vida. Quando ela se torna algo patológico, né? Quando você, apesar de sentir-se mais triste, de se ver numa fase em que aquilo está tentando te mostrar alguma coisa. Puxa, eu vou para casa e eu sofro. Doutora Camila, minha semana é ótima. Eu trabalho, arrumo um monte de coisa para fazer. É maravilhoso. Quando chega o final de semana, eu já fico numa melancolia. Ou até mesmo o contrário, a depressão do domingo à noite. Que muitas vezes, por que ela tem essa depressão? Não é só porque a gente tem que trabalhar a semana toda, né? E muitas vezes sim, porque tua agenda pode estar uma loucura, mas que faz com que a pessoa comece a se angustiar para aquilo que vai chegar, né? Será que eu estou feliz com aquilo que eu faço, com as pessoas que eu me relaciono, com a forma com que o meu trabalho acontece, enfim, com uma série de coisas com que eu faço mesmo, assim, né? Com que me toma grande parte da minha vida, do meu tempo. Então, tem coisas que na vida, e aí o psiquiatra ele vai usando não só do sintoma como uma lista de sintomas para falar, olha, você está deprimido, que não é assim que eu e minha equipe a gente trabalha, a gente tem que entender quem é você. Sim. Por que você sofre? Porque determinados sofrimentos, sim, podem fazer com que você entre numa depressão, que é uma doença clássica como toda outra que a medicina traz, ou seja, pessoas que passam a maior parte do tempo sem energia, com muita tristeza, com muita dificuldade de dormir, ou dormindo muito pouquinho, que estão só comendo para sanar aquela tristeza, ou até mesmo não conseguem comer nada, que estão sem energia, que veem a vida absolutamente cinza, que passa a se perguntar por que eu acho que seria um alívio se eu não estivesse aqui. Aí tem alguma coisa que pode ter se instalado, né? Para a psiquiatria, a somatória desses sintomas e pensamentos, e a gente avalia isso classicamente como quando isso é uma depressão leve, moderada, grave, certo. Você consegue perceber que não é só algo que você ajusta diante do paciente, que você conversa com ele, que você diz, mas vamos lá, né? Você acha normal chegar no final de semana, a tua semana, então, te proteger, porque você está trabalhando, aí de repente, quando você fica no vazio, ou quando você para aquele movimento, você se entristece. O que está acontecendo? O que vem à sua cabeça, né? Então, tudo isso faz parte de um diagnóstico. No que tange, assim, a ansiedade,
é um pouco diferente, porque assim, a ansiedade também nos move, né? Se você não tem a preocupação, então o jovem tem uma prova, ele precisa se preparar, ele tem que falar assim, Sim, nossa, eu tô super angustiado com essa prova, que eu tenho que me preparar. A ansiedade prepara a gente, né? Prepara pro que vai vir, pro futuro. O problema é você só viver desse futuro do que está por vir, muitas vezes nem é real, né? Essa preocupação voltada para o que está por vir. Então, aí existem vários tipos de manifestações de ansiedade. Existe aquela ansiedade que a pessoa ela manifesta com preocupações desproporcionais. Ela fala: Nossa, estou tão preocupado com uma coisa que é tão boba, mas ela recorrentemente ela se vê angustiada, sofrendo por algo que nem é tão relevante. Acorda no meio da noite, com aquilo que ela não foi capaz de fazer, porque tem isso. Hoje em dia a gente tem tanta coisa que às vezes o dia não é suficiente para você resolver uma série de compromissos, atividades, tá? Então acorda no meio da noite, tá irritado. A irritabilidade é um sintoma que aumentou muito também na nossa população. Foi irritabilidade, insônia e doenças inflamatórias por conta dos transtornos mentais. Porque o que acontece? olha, Hoje tem uma linha muito importante de estudos e de constatações de que ansiedade e doenças inflamatórias, ou que depressão, dor, estão coligados, estão né? ligados. E muito ligados. Então, você, como oftalmologista, você sabe também as repercussões que as pessoas têm tido, né, no próprio aspecto visual, de acomodação Sim, visual, que a gente pega no consultório, né? Ah, eu sinto minha pálpebra tremer, meus olhos ficam bastante secos, uma sensação de desconforto. Então, no corpo como um todo. sim. E, e aí a gente fala para o paciente, não é possível, né? Que você está com um intestino irritável, não sai desse estado de desconforto gástrico, dor de cabeça, mulheres com endometriose. Então, uma série de dor na coluna, que é com 50% dos casos, 50% dos casos cursam com prejuízos e transtornos mentais. Então, tudo isso você, para saber diferenciar, você olha para essas repercussões, não só no Perfeito. emocional, mas no físico também. Sim. E é interessante você estar falando isso, estou lembrando de vários fatos aqui, mas assim, para mim é muito claro que, na verdade, hoje em dia, quem pode ajudar essas pessoas é o psiquiatra. Mas essa geração que tem hoje 60, 70 anos, ainda eles têm um certo preconceito de ir, de procurar o psiquiatra. Eles Tem. vão sozinho para o psiquiatra, ou quem tem que levar é o filho, é o cuidador, que precisa mostrar, alertar essas pessoas de que, olha, tem É. alguma coisa errada. Sua Essa saúde pergunta mental não está é boa. muito boa. Acho que nunca ninguém me fez, mas é o seguinte. Aliás, acho que a gente tem até que pensar numa maneira de como falar com o idoso, né? Porque eu vejo meu pai assim, ele fala para mim, mas me explica direito o que é esse negócio do Instagram mesmo, né? Me explica. Ele acha assim o fim. E é interessante porque eu falo para ele, não, pai, mas são formas hoje que a vida tem de você compreender, chegar até ele informações. E aí, quando ele vai falar alguma coisa em termos de saúde mental, até um pai de uma psiquiatra, muitas vezes ele pergunta para mim, mas, mas isso é normal? Não é, a tristeza não é uma coisa normal e tal, né? Por quê? Porque saúde mental é informar, né? E chegar a essa informação até o idoso, hoje ela chega muito pelas essas novas mídias, muito, né? A desestigmação do aspecto da saúde mental, ela veio muito por conta das redes sociais e por conta do sofrimento que a gente teve nos últimos anos. Porque esse discurso nas empresas, por exemplo, né, líderes, dizer eu líder, eu sofro, eu preciso eu me cuidar antes de eu entender meu time, por exemplo, né? Certo? Quando a gente trabalha nas empresas, a gente tem as lideranças mais antigas, mais velhas, no sentido de tempo de empresa, eles Sim. pensam assim, não concordo com isso, tem que vir aqui todo mundo. Eu não acho que essa questão de tristeza tal tenha que ser falado aqui, que é totalmente contra as práticas atuais. Assim, o paciente idoso ele só chega no hospital acompanhado,
dificilmente ele fala, eu tô sofrendo, eu vou. É muito difícil isso nas estatísticas. Homens idosos menos ainda do que mulheres. As mulheres estão cada vez mais independentes nessa procura por ajuda, porque se interessam por compreender o que é normal, o que não era. Porque são de uma geração em que a psiquiatria tinha muito pouca definição diagnóstica, porque isso melhorou muito com as classificações diagnósticas, que são relativamente recentes. Porque os tratamentos também são relativamente recentes, se você parar para pensar que na década de 70 a gente passa a ter antidepressivos, então é tudo muito novo para entender que não é frescura, não é falta de força de vontade. Isso é muito de uma geração que também foi desprovida de estudos, informações, fármacos, né? Então a gente tem que entender um contexto como um todo. E eu acho que isso vai mudar na medida em que a gente conseguir comunicar melhor, né? Comunicar melhor, fazer chegar mais a eles. E isso melhorou muito, como eu te falei. As tecnologias ficaram acessíveis às pessoas, à terceira idade, aos idosos durante a pandemia. Muito, 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 muito. Então, acho que isso vai melhorar. Você tocou um pouquinho na questão do tratamento, e obviamente a gente não precisa ficar falando de nada muito técnico, de droga, esse tipo de coisa, mas quando você coloca na internet sobre saúde mental no idoso, você vê muito sobre estimulação cognitiva. Como é que isso funciona? Isso realmente é importante? Isso serve para todo mundo? Eu sei que às vezes você vai precisar, dependendo do estágio desse problema, entrar com alguma medicação, ou até mesmo partir para uma internação, se for o caso. Mas essa estimulação cognitiva, ela é importante mesmo? É que é o seguinte, assim, esse é um termo complexo para uma coisa que é relativamente simples. A cognição nada mais é do que o pensamento, você estruturar o pensamento, trabalhar sua memória recente, memória antiga, você trabalhar sua atenção, né, a tua capacidade de compreensão, compreender as coisas, elaborar pensamentos e tudo mais. Então, a estimulação cognitiva é assim, se você deixar uma pessoa com o músculo parado, ela vai ter dificuldade de se mobilizar. Se você deixar o idoso cada vez mais distanciado do uso, da prática, do pensamento, da troca, da leitura, né? Que traz muito essa questão da memória, de novos aprendizados. Né? Você não chega. É totalmente hoje em dia errado o que se fazia no passado, de você poupar um idoso, ou seja, não, deixa ele aí, eu ligo para você, eu faço para você, fica tranquilo. Uma coisa é você respeitar o idoso, que é maravilhoso. Perfeito. Outra coisa é você achar que respeito é poupá-lo, né? Não, ele precisa aprendizado, a gente é capaz de fazer até o último dos nossos dias. Sim. Né? Então, você estimular alguém cognitivamente, ou ele se autoestimular cognitivamente, é não deixar de fazer uma série de atividades. E tem um artigo novo que saiu para o jogo de xadrez, por exemplo, como ele é capaz de mexer com a cognição, como aprender uma língua, como você ter uma série de exercícios, inclusive conversa, de aprender a própria questão é isso, essas são as novas mídias, deixa eu entender o que é isso. A gente tem que cair alguma coisa no chão. Não, é isso mesmo. Por que a postura, né, na terceira idade, nos idosos mudou tanto, né? Porque hoje em dia as pessoas... Não é sinônimo de envelhecimento você ficar com uma postura, né? Com uma forma né, essa atrofia que tinha muito no passado, que você vislumbrava alguém que não se mobilizava tanto. Não, isso mudou importantemente, né? O exercício não é proscrito, não é uma coisa que você tem que falar, não, vamos poupar. Muito pelo contrário, sempre tem um exercício adequado a toda idade. Então, todas essas estimulações a gente super recomenda e fala, não faça por ele. Né? Você pode dar um suporte, uma ajuda e tal, mas
deixa desenrolar, né? É importante. E a pessoa, não, levanta, vou ali, eh, vou até o... Eu faço a compra, eu vejo isso. É importante, e muito. Sim. Deixa eu tocar em dois pontos meio delicados aí, cara, mas acho que é importante falar, que é a questão da saúde mental e maus tratos no idoso e a questão da saúde mental e o risco de suicídio. Fala um Uhum. pouquinho disso. Bom, maus tratos, assim, eu estava trocando, a gente fez uma aula aí recentemente sobre sofrimento mental no idoso, e uma amiga minha que é geriatra, ela dizia assim, o que acontece com o aspecto cultural, a nossa população lidar com o idoso como se ele fosse insuficiente para administrar a sua vida, é o que faz muitas vezes com que a família não perceba, ela tira a autonomia do idoso, coloca alguém, né, ou um cuidador para, enfim, ficar ali o dia todo, né, naquela função, e a pessoa, ela fica desprovida. Tudo aquilo que ela fez na vida, quer dizer, eu gosto disso, eu não ouço essa música, de repente ela é colocada num papel assim, ó, a gente está cuidando de você, então vamos lá, o seu papel é tolerar isso. E os maus tratos vêm muito de tirar esse protagonismo do indivíduo. Seja qual for a idade, quando adolescente é uma coisa, na vida adulta a gente age de outra forma, mas quando você pode ter qualquer limitação, seja do ponto de vista físico ou da saúde emocional, é comum que as pessoas não escutem, né, adequadamente essa pessoa e acabe evoluindo para um maus tratos pelo seguinte, tem muitos daqueles cuidadores cansados que a gente fala, né? Seja alguém da família ou alguém terceirizado, que não entende que ali ele é um funcionário daquela pessoa que exige cuidado. Então, que precisa ser respeitado os desejos dela, o que ela já fazia antes. Quer dizer, quanto mais ela puder participar do que vai ser colocado para ela, é melhor. E muitas vezes isso não Perfeito. acontece. Inclusive, não acontece em muitos consultórios médicos no Brasil. Né? Tem médico que não fala com o paciente idoso. Fala assim, então, porque acha mais fácil falar com aquela pessoa que foi junto. Tudo bem, como é que ele tá? Como assim, né? Perfeito. Ele tá ali. Como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Então, tem que tomar muito cuidado com essa abordagem, com essa questão do maus tratos que precisa ser, como quando você deixa, se a pessoa estiver muito incapacitada, se eu deixar uma criança que não fala por si só, com um funcionário que pode ser um mau funcionário, eu tenho que encontrar meios de eu supervisionar esse cuidado. Porque se eu faço isso com uma criança que é incapaz pela sua idade, se eu estiver lidando com um idoso bastante incapacitado, eu preciso ter formas de controlar isso. Senão você pode ser refém de maus tratos, inclusive de cuidadores cansados, como eu falei, que é um trabalho árduo, duro, né? Que exige muito cuidado com turno, como a gente sabe que trabalha no hospital, né? Que por ser árduo, você precisa ter cuidado com aquela pessoa que está ali, ter escuta pro cansaço dela, porque senão ela pode evoluir para maus tratos. E maus tratos a gente não pode pensar que é só coisas terríveis, que não é o frequente. Sim, não Né? é só violência, Não é assim, só violência física, né? verbal, ignorar é uma violência, ser Sim. irônico, não respeitar, assim, eu não quero ver isso. Não, o senhor vai ver sim. Não, vai comer sim, vai comer tudo, né? Então, isso é muito preocupante. Então, as pessoas têm que ter um cuidado com essa temática. E com relação ao que você me perguntou, a ideação suicida, é quando você tem sinais de algo que ele verbalize, ou que uma mudança de comportamento abrupta, do tipo, deixa de falar, deixa de comer, nem porque não conte que ele vai virar para você e falar assim, tô pensando em morrer. Muitos não falam, né? Ou tô pensando que a vida não vale a pena, tô me sentindo culpado de estar aqui, tá dando esse trabalho para vocês. Ele vai verbalizar isso de uma forma muito sutil, muitas vezes, Sutil. e o comportamento vai falar mais alto, né? Um isolamento,
uma diminuição do autocuidado, ou uma irritabilidade extrema, né? Ou se culpabilizar, ou culpabilizar o outro, né, pelo que está acontecendo com ele. Pode ser um pedido de ajuda. Então, é ficar atento a... Ah, mas nunca falou nada, não imaginei que isso pudesse estar acontecendo e tal. Então, e idosos que passam a, às vezes, encontrar mecanismos para lidar com essa tristeza, que é beber, né? Fazer, então, uso recorrente do álcool numa fase da vida que eles são mais vulneráveis a um prejuízo grande por conta do uso de substâncias. Começam a ou não comer ou a comer demais sem qualquer freio para isso. Altera muito o período de sono, então fica aquele sono que já era bom ou era adequado, mas que está totalmente invertido. Ou através de ironia, alguma coisa diferente do que a pessoa costumava fazer. Então, são sinais de alerta. Tá, perfeito. Nossa, cara, live boa passa muito rápido. Daria para a gente discutir aqui, ficar umas 3 horas falando, porque é muito tema legal, uma coisa vai puxando a outra, só que o nosso tempo está chegando no fim, eu estou muito triste. Mas assim, muito obrigado por você ter participado com a gente. Eu queria que você assim desse algumas palavras finais, algumas dicas para quem está nos ouvindo, mas assim, de verdade, essa live ela vai ficar salva lá no Instagram da Golds. Eu acho que quem está ouvindo, se puder divulgar, acho que a gente tem que ouvir essa live, assistir essa live, acho que todo mês, porque realmente foi muita coisa que faz a gente pensar, refletir e, sei lá, e ver a vida do idoso de uma forma diferente, a forma como a gente pensa, como a gente age às vezes. Acho que essa live vai, sei lá, vai mudar muita coisa. Legal, muito obrigado, cara. Mas eu queria que você desse, sei lá, algumas palavras finais, algumas dicas para a gente guardar aí um pouquinho mais. Tá, bom, eu queria então agradecer o convite, obrigada. Sempre é bom a gente poder dar informação de saúde mental para as pessoas, que muda muito a percepção que a pessoa possa ter dela ou de alguém que ela gosta, e enfim. Isso acontece muito quando as pessoas têm informação. O que eu diria é assim, ao contrário do que se pensa, idosos com problemas de saúde mental melhoram quando eles chegam no tratamento. Melhoram muito e mais do que para o tratamento de muitas outras doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão. Então, há um desserviço nesse sentido, de como as pessoas tratam esses temas, ou como até mesmo o paciente se vê. Ah, eu tô velho, é assim mesmo. Você acha que eu ia estar como? Né? O que a gente tem, e também tem um outro erro, que é achar assim, quando eu ficar velho, eu vou ficar insuportável, porque não sei o quê. Não, o envelhecimento ele é um processo de muita, inclusive, mudança para as pessoas, de muita autoanálise, de muita autonomia para começar a existir com uma maneira mais, assim, autêntica. Mas não criar um novo eu ou uma pessoa desagradável. A gente ainda tem muitos mitos em relação ao envelhecimento. Então, o que eu diria é para tomar cuidado com isso e, diante de alguns sinais de alerta, não deixar de procurar ajuda, porque as pessoas melhoram e melhoram muitas das outras doenças associadas. Né? Ele vai ter uma melhora global e não só do quadro mental dele. Perfeito. Cá, muito obrigado. Um grande beijo para você. Para todos que beijo ficaram toda a família aí. Um beijo em todos que assistiram a gente. Obrigada, valeu. um beijo grande. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Para todo mundo que está aqui.